Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos para a nossa segunda aula de Fisicoquímica, né? Segunda aula do primeiro conteúdo, que é gases, né? De Fisicoquímica Metalúrgica. Tá? Então vamos falar um pouquinho da lei de Boyle. Tá? Então eu vou começar, eu sou o professor Leandro e a gente vai começar a aula agora. Tá? Então, qual que é o enunciado da lei de Boyle? Tá? O que diz o enunciado? Diz que é uma temperatura constante, tá? Então uma temperatura fixa, o volume ocupado por uma quantidade fixa de gás é inversamente proporcional à pressão aplicada. Tá? Significa o quê? Vamos imaginar a pressão como a quantidade de colisões dos gases com as paredes de um recipiente. Tá? Então, se a gente pegar e diminuir o volume, tá, desse gás, diminuir o espaço que o gás tem para se movimentar, vocês concordam que eles vão se colidir muito mais com a parede do recipiente? Parece meio óbvio, né? Então, o que Boyle enunciou na lei dele é uma observação prática de que se a gente diminuir o volume, vamos pensar na seringa, por exemplo. Quando a gente aperta a seringa, o êmbolo da seringa, com a ponta dela apertada no nosso dedo, a gente sente que quanto mais a gente diminui aquele volume disponível, mais pressão o gás faz no nosso dedo. Então essa foi a observação que Boyle fez. Então o que significa o quê? Se eu enclausurar o gás, que são pequenas moléculas ali andando livremente em menor espaço, ele vai exercer mais pressão, ele vai ter mais colisões com as paredes e vai resultar numa maior pressão. Tá? Então isso aqui pode ser ilustrado também quando a gente enche o pneu de uma bicicleta. O que a gente faz para que a pressão do ar aqui na rua, né, a pressão do ar atmosférica é bem menor que no pneu da bicicleta. Então o que a gente faz quando a gente enche o pneu da bicicleta? A gente cria um ambiente que a pressão está maior fora do ambiente de dentro do pneu, que a gente consegue empurrar o ar para dentro do pneu, tá? Através dessa diminuição do volume para aumentar a pressão. E isso exposto graficamente, né? Como a pressão é inversamente proporcional, a gente tem o que? Pequenos volumes, elevada pressão. Tá? Grandes volumes, pressão mais baixa, tá? Para uma mesma quantidade de gás. Lembra que eu falei para vocês da definição de gás lá, que ele não percebia a existência de outras moléculas. Isso é o gás ideal, que não percebe em absoluto, se comporta como se fossem esferas totalmente independentes. Na aula de hoje eu vou introduzir um pouquinho aqui a noção do que é um gás real. Tá? Um gás real é um gás que não são totalmente nulas as forças de atração intermoleculares. Tá? Então é basicamente essa a diferença. Então vamos para o slide seguinte, que é um slide vazio, onde eu vou falar das consequências matemáticas da lei de Boyle. Né? Então eu vou pegar aqui o nosso, como é que é o nome que ele chama aqui? Nossa caneta, né? O PowerPoint chama de caneta, tá? Para enunciar aqui aquilo que a gente estava falando, né? Então a lei de Boyle diz que o volume é inversamente proporcional à pressão. Tá? Então o volume é inversamente proporcional à pressão. E a gente pode dizer também que o volume é igual a uma constante, tá? Constante vezes 1 sobre P. Tá? Dessa forma, a gente pode dizer então que P vezes V é igual a uma constante. Tá? Se P, não ficou legal isso aqui, vamos apagar isso aqui. Se P vezes V é igual a uma constante, significa que eu posso chegar de um estado e ao outro. Então, se eu tiver pressões e volumes diferentes, vai dar sempre o mesmo produto, pressão vezes volume, tá? Para uma mesma temperatura. Então, eu posso dizer o quê? Se eu tenho uma situação inicial, eu tenho a pressão inicial vezes o volume inicial, e isso vai ser igual a uma constante. E a pressão final vezes um volume final também vai ser igual a uma constante. Tá? E isso vai nos permitir resolver diversos problemas, tá? Como o problema da próxima página. Tá? Então essas são as consequências matemáticas da lei de Boyle. Tá? A lei de Boyle diz o quê? Volume é inversamente proporcional à pressão. Tá?
Essa proporcionalidade se dá através de uma constante. Tá? Sabendo dessa constante e dessa relação inversamente proporcional, a gente pode saber que o produto entre eles também é uma constante. E isso nos conduz a podermos calcular se a gente sabe o estado final, né, em relação à pressão e volume, a gente consegue calcular uma das variáveis do estado inicial, desde que a gente tenha a outra. E vamos ilustrar isso de uma maneira melhor, para vocês enxergarem. Vamos pensar num exemplo prático agora, né? E um exemplo prático que vocês podem ver, tá? É esse aqui, tá? Que é a aplicação da lei de Boyle, né? Então a gente tem uma situação inicial, então no início aqui, vamos pensar e vamos fazer de uma maneira melhor aqui. Então vamos falar de situação inicial. Na situação inicial, a gente tinha o que? Um volume, tá? Se 100 centímetros cúbicos de um gás, inicialmente a 100 kPa, então a gente tem o volume inicial aqui, 100 centímetros cúbicos, então aqui é um volume diferente, né? E uma pressão de 100 kPa, né? São comprimidos a uma pressão, então existe uma variação de volume, onde vai diminuir o volume, né? E a gente vai ir para uma situação final, né? Final, onde a gente tem uma pressão final, tá? Igual a 125 kPa. Então ele quer saber aqui, sabendo que a temperatura é constante, qual que é o volume final? Tá? Então a gente vai propor uma solução aqui, né? Então no slide passado, eu falei para vocês que a gente tinha uma fórmula de VI vezes PI é igual a VF vezes PF. E a gente vem e calcula isso, né? Então vamos lá. Vamos chegar aqui com 100 centímetros cúbicos vezes 100 kPa vai dar igual a, vou fazer tudo em vermelho, né? Um volume final vezes 125 kPa, tá? Então vamos isolar o VF, né? Então o VF vai ser igual a 100, calma aí, 100 centímetros cúbicos vezes 100 kPa dividido por 125 kPa. Então a gente corta os kPa, o resultado vai ser em centímetros cúbicos e eu vou calcular essa fraçãozinha aqui usando o meu celular, né? Então vamos lá, 100 vezes 100 vai dar igual a 10.000. E aí depois eu divido por 125 e eu vou encontrar 80 centímetros cúbicos. Tá bom, pessoal? Então essa é o nosso resultado final. Então, eu peguei uma situação inicial, aí eu tinha aqui o volume inicial, pressão inicial, e depois olhei para a situação final, onde eu tinha o volume final e a pressão final. Aliás, onde eu queria saber o volume final, eu tinha a pressão final. Então, coloquei na relação da lei de Boyle e obtive a resposta simples assim, tá? Então, a gente vai ver hoje. Então, hoje a gente viu a primeira relação entre o volume e a pressão, né? E aí, na próxima aula, a gente vai ver a lei de Charles, que vai abordar uma outra relação, tá bom? Então, acho que a aula de hoje... Vamos encerrar a aula de hoje por aqui, né? E eu acho que acho que foi bem simples, né? Espero que vocês compreendam. Qualquer coisa, eu fico à disposição de vocês para alguma solução para a solução de alguma eventual dúvida, tá? Então, até a próxima aula e tchau, tchau.